Boa noite a todos. Espero que todos estejam bem. Estamos aqui hoje em mais uma terça-feira de palestra. E o tema que eu trouxe hoje para vocês é um tema de um livro de Hermance. Antes de começar aqui, eu vou fazer uma oração também de Hermance que tem no início desse livro. O nome do livro é Escutando Sentimentos. E eu vou pedir para vocês elevarem aí o pensamento a Deus, nosso Pai, que a gente possa acalmar os nossos corações. Que a gente não só escute essa prece, mas que a gente também sinta. Senhor, estamos exaustos devido aos caminhos tortuosos que escolhemos seguir. Escolhemos o desamor e tombamos na decepção e na revolta. Assegura-nos rumos novos. Ante o convite da ilusão, fortifica-nos para fugirmos dos atalhos e aderirmos à verdade. Falta-nos força e coragem para amar como deveríamos. Por isso te rogamos que supra nossas inibições. Encoraja-nos a zelar com carinho por aqueles que infelizmente não nos querem bem. Amplia-nos o discernimento no uso do equilíbrio com quantos fortalecem com amor a tua participação em nossos passos. Jesus, ensina-nos amor para que vivamos no coração os sublimes sentimentos que há muito louvamos nas palavras e esquecemos ou não sabemos como aplicar. Permita-nos aprender a gostar da vida e amar a nós mesmos, enaltecendo o mundo com a cooperação na obra excelsa do Pai e celebrando a dádiva da vida em nossos caminhos de cada dia. Pela súplica sincera que brota de nossa alma nessa hora, de nós receba, hoje e sempre, a gratidão de quantos te devem tanto por receber, mais do que merecemos, do teu inesgotável amor. Obrigada, Senhor. Hermance do Falcos. Essa oração se chama Oração pelo Amor e tem no início desse livro. Bom, gente, vamos lá. O início aqui, eu vou falar o tema para vocês da palestra, que está aí no slide, que é Autonomia, a melhor defesa da alma. E aí a gente vai conversar um pouco mais sobre isso aqui no decorrer dos slides. Vamos lá. No primeiro slide, a irmã se cita o seguinte: a criatura autônoma, na perspectiva psicológica, é dona de si mesma e reúne elementos para o alinhamento mental que lhe permite fluir as suas metas. Ou seja, gente, o que significa sermos autônomos, das nossas vidas? Isso quer dizer que a gente tem a liberdade de gerir com uma consciência, com uma melhor consciência, digamos, as nossas vidas. E aí a Hermance, ela completa: a autonomia, ela é a maior defesa da alma porque estabelece limites, produz a serenidade e dilata a autoconfiança e coloca-nos em contato com as nossas aspirações superiores. Bom, quando a gente sabe que nós somos os autores, da nossa própria história, não tem como outra pessoa dirigir a nossa vida ou ser o autor que não seja nós mesmos, porque só nós sabemos o que nós sentimos, o que nós queremos, Nós somos indivíduos únicos e singulares, então nada melhor do que nós mesmos para termos autonomia da nossa vida, autonomia nas nossas escolhas.
E aí um pouco mais para frente a gente vai falar mais sobre isso. Vamos adiante. Nesse slide ela fala sobre a responsabilidade, né? Qual é a responsabilidade que traz essa autonomia, né? E aqui ela diz o seguinte: é entendermos que somos responsáveis por nossas vidas e por nossas escolhas. E com isso, passaremos a agir mais e reclamar menos. A partir do momento que a gente sabe, que a gente entende que a responsabilidade da nossa vida está em nossas mãos, depende das nossas atitudes, né, das nossas escolhas, do que pensamos, da forma na qual agimos, isso faz com que a gente entenda que não adianta a gente ficar reclamando do outro, reclamando da vida, se a gente não tem feito nada para modificar isso. Né? E ela ainda completa aqui que o processo evolutivo ele é individual e intransferível, ou seja, você não consegue melhorar por mim, eu não consigo melhorar por você. Isso é individual, a gente precisa buscar a nossa evolução espiritual e moral individualmente. Não tem como isso alguém fazer por nós, né? Esse processo de autonomia traz a gente para essa realidade de que a nossa vida depende de nós, porque a gente tem um pouco do costume de terceirizar as coisas, né? A gente achar que tudo é o outro, quem tem que fazer é o outro, quem tem que se modificar, são os políticos que tem que parar de ser corruptos, é o outro que tem que ajudar a pessoa ali da esquina que está precisando. Só que a gente esquece que a gente também tem responsabilidade, a gente faz parte desse todo, e se cada um fizer a sua parte, ou seja, se cada um for responsável pela sua vida, né, cuidando de si, consequentemente ele vai ter uma melhor relação e vai conseguir cuidar melhor do outro, certo? Então vamos seguindo aqui para o próximo slide. E como a gente pode ser autônomos, né, de nossas vidas? E a irmã, ela diz que isso se dá pelo autoconhecimento, né? Ou seja, cada vez mais que nós nos conhecermos, né? Ou seja, sabendo das nossas capacidades, né? Das nossas forças, das nossas vulnerabilidades, enfim, entendermos melhor o que sentimos, por que sentimos, com certeza a gente consegue ter uma autonomia melhor sobre as nossas escolhas, né? E uma coisa importante também que ela diz é que nós somos responsáveis também pelo que sentimos. Então, muitas vezes isso da gente falar que fulano me deixou com raiva, ciclano me deixou triste, isso tudo são coisas que nós somos responsáveis, nós estamos permitindo sentir, né? Muitas vezes o sentimento vem porque a gente não se pergunta mais profundamente, a gente não faz essas perguntas para nós mesmos, né? Mas por que eu estou sentindo isso? Vou dar um exemplo, né? Quando a gente tem raiva de uma pessoa, por exemplo, vem um sentimento de raiva, porque esses sentimentos eles vêm, né? A gente tem raiva, muitas vezes a gente fica triste, a gente fica frustrado, a gente, né, cria expectativas e novamente, quando a gente tem uma raiva do outro, por exemplo, geralmente essa raiva se dá porque a gente queria que o outro agisse como nós agiríamos, por exemplo, ou então quando a gente idealiza o outro, né? A gente quer que aquela pessoa seja como nós gostaríamos. Mas não é assim. Cada um é o que é. Cada um está vivendo segundo a sua capacidade de entender e agir. Agora, o que o outro faz ou fala me fere, é comigo que eu tenho que ver, não é com o outro. Porque o outro está fazendo o que ele acha que tem que fazer. Nós é quem temos que nos cuidar, se perceber, se entender, se perguntar o porquê que nós estamos sentindo isso, por que a gente se deixa afetar por aquilo.
e, consequentemente, isso vai trazer a gente para ter mais autonomia sobre a nossa vida e sobre o que a gente está sentindo. Com certeza, a gente pode se lembrar de coisas que antigamente nos afetavam e que hoje em dia não nos afetam mais, porque a gente conseguiu superar as coisas, né? Um pouco mais para frente, adiante, a gente vai falar um pouco mais. Ela fala também da importância do auto-amor, né? E da gente escutar e entender o que a gente sente. Então ela diz assim: escutar sentimentos é cuidar de si, amar a si mesmo. E além disso, quando você permite isso, que você consegue se entender, se escutar, que você tem paciência consigo, já é uma mudança na atitude da sua vida. Isso já é um pouco da autonomia que você está praticando ali com você, de você se perceber, né? De você parar aqui, não, deixa eu entender por que eu estou sentindo isso, né? E ela ainda completa: é pela nossa forma de sentir a vida que nos tornamos singulares e únicos. Aqui a gente pode pensar muito nas comparações, quando a gente fala assim: mas meu primo casou, hoje em dia tem um trabalho super bacana, se formou na faculdade, e eu não consegui nada disso. Gente, a gente não pode se comparar com as pessoas. Cada um é um e cada um está vivendo a sua vida como quer viver. Cada um tem uma capacidade, cada um quer uma coisa, o que é felicidade para mim muitas vezes não é para você e vice-versa. Então a gente tem que parar também isso de comparações. Nós somos seres singulares. Cada um tem a sua perspectiva, seu entendimento, a sua forma de ver a vida. É claro que muitas vezes a gente acaba se sintonizando ou se aproximando geralmente de pessoas que pensam como nós. E isso muitas vezes deixa a gente dentro de uma bolha. A gente acaba só convivendo com esse tipo de pessoa e quando vem uma pessoa que pensa diferente, a gente tira, a gente se afasta. Só que isso também não é bom, porque a gente precisa aprender a respeitar e ouvir as pessoas que também não pensam como nós. E isso vai fazer com que a gente cresça, com que a gente tenha muitas vezes outras percepções. A gente também não está se autotransformando o tempo inteiro, se modificando. Isso é bom, isso é maravilhoso. Já pensou se a gente fosse exatamente como a gente era com 15, 16, a gente amadurece, a gente vai absorvendo coisas que nos fazem bem, né? Se abstendo de coisas que não nos acrescentam, e assim é a vida, né? E para finalizar esse slide, ela comenta: quando entramos em sintonia com a nossa exclusividade, ou seja, quando a gente entende que nós somos únicos e exclusivos, nós manifestamos o que somos. E a felicidade acontece em nossas vidas. Ou seja, quando a gente deixa de se comparar, quando a gente deixa de olhar para o outro e achar que o outro precisa mudar e não nós mesmos, a gente consegue entender que a felicidade está dentro de cada um de nós, né? É nossa mudança. Isso da gente achar que é o outro quem tem que... Primeiro que a gente não consegue mudar o outro, né, gente? Isso daí a gente já consegue entender um pouco mais. Por mais que a gente queira, se o outro não quer essa mudança, ou se essa pessoa não quer ser como você gostaria que ela fosse, é você quem tem que mudar, né? Você que tem que mudar a sua percepção, o seu jeito de ser. E isso livra a gente de uma carga, de um excesso que às vezes a gente carrega sem perceber. Um exemplo disso na minha vida, né? Um testemunho, digamos, foi o meu pai. Eu passei um grande período da minha vida tentando mudá-lo, tentando fazê-lo enxergar que ele tinha uma condição, né, onde ele tinha um problema com o alcoolismo, e ele nunca entendeu e aceitou. E durante esse tempo que eu tentava fazê-lo mudar, eu carregava comigo um peso energético de querer que ele mudasse, de insistir, de não ver nenhum sucesso, que me fazia mal. Aí, a partir do momento que eu entendi que essa mudança não dependia de mim, e sim dele, e que eu poderia ajudá-lo caso ele assim quisesse,
as coisas, é como se tivesse tirado um peso das minhas costas enorme. Então, que a gente consiga perceber que a gente não consegue mudar o outro. A gente pode ajudar na mudança do outro, caso o outro queira, né? E não pode também ser isso, mas eu mudei por fulano. Não, a pessoa tem que mudar por si, né? Ela precisa buscar a evolução, como nós já vimos, individualmente, né? E para ela, e consequentemente ela vai ter melhores relações e vai se unir melhor com o todo, né? Então vamos a seguir. Nesse slide ela fala: o sentimento é a maior conquista evolutiva do espírito. Aprendendo a escutá-lo, estaremos entendendo melhor a nossa alma, ou seja, quanto mais a gente conseguir se ouvir, a gente vai estar mais conectado com a nossa essência. Ela completa: não existe um só sentimento que não tenha importância no processo do crescimento pessoal. Quando eu digo a mim mesmo, eu não posso sentir isso, eu simplesmente estou desprezando a oportunidade de autoinvestigação e de saber qual é ou quais são as mensagens profundas da vida mental. Então, assim, às vezes a gente fala de sentimentos negativos, às vezes a gente tem raiva, a gente fica frustrado, a gente tem inveja, enfim, sentimentos que às vezes não fazem bem pra gente. E aí a gente fala, não, eu não posso sentir isso. E aí está o erro. A gente precisa entender que muitos sentimentos, eles vêm para nos mostrar, e como diz aqui a irmã, para nos dar a oportunidade de investigar a raiz desses sentimentos. Por que eu me sinto assim? Por que eu estou sentindo raiva dessa pessoa? Como eu disse agora há pouco, porque ela não é do jeito que eu gostaria que ela fosse? Porque eu quero que ela seja de um jeito, ou eu não consigo aceitá-la assim como ela é? Então, assim, se a gente parar para pensar nos sentimentos, muitas vezes, entre aspas, ruins que a gente sente, são sentimentos que a gente é quem está estimulando isso por não aceitar as pessoas, muitas vezes, como elas são. Ou, por exemplo, quando a gente se frustra com algumas coisas. Às vezes a gente sempre está olhando para fora, né? Mas aquela vaga de emprego não deu certo, um exemplo, eu investi nisso e também não tive um retorno, mas tudo isso são coisas que às vezes acontecem, né? E o que a gente está fazendo para que isso, o que está dentro do nosso controle que a gente consegue fazer para que isso responda às nossas expectativas? Porque é aí que está, né? Tem coisas que tá fora do nosso controle. E a gente precisa entender e aprender com isso, porque tudo é um aprendizado. Principalmente essa situação atual hoje que a gente tem vivido, né? Todo esse isolamento todo. A gente já conversou um pouco sobre isso. A gente estava vivendo uma vida totalmente automática, né? A gente não tinha tempo para nada, a gente não tinha tempo para nossa família, a gente não tinha tempo para os nossos amigos. E hoje que a gente tem, a gente não pode, a gente sente falta. Então, tudo isso faz com que a gente reflita e aprenda. E a gente precisa refletir, se perceber e aprender, né? Para sair disso tudo mais fortes, compreendendo melhor tudo isso. Não só reclamando de tudo, falando que nada dá certo, que nada tá bem. Enfim, que a gente possa ser essa mudança que a gente gostaria. Mais para frente, aqui no próximo slide. No próximo slide ela fala que a autonomia ela vai nos trazer também a maturidade. Então ela diz assim, com a autonomia teremos habilidades de gerir bons sentimentos em relação a nós mesmos, sustentando crenças, atitudes e escolhas que correspondam ao legítimo valor pessoal. É a expressão do auto-amor e o alicerce psicológico emocional da maturidade. Então, quando a gente se conhece mais, né, por isso toda essa importância do autoconhecimento, a gente consegue também sustentar o que a gente acredita. Porque a gente já sabe da nossa capacidade de agir, a gente sabe da nossa força. E isso deixa a gente mais forte para sustentar o que a gente acredita ser certo. A gente acredita, né, a gente tem confiança. Então, por isso a importância da gente cada vez mais se autoconhecer, se acolher, né, ter paciência com a gente, né?
olhar para dentro. Às vezes parece uma coisa piegas, né? Se vê muito isso hoje nas redes sociais, autoamor, autotransformação, mas ao mesmo tempo que a gente vê muito, eu quero ver na prática isso, né? Porque é o nosso dia a dia que vai dizer se nós realmente estamos... A gente pode ter acesso a um monte de informação, mas de fato a gente está aprendendo com tudo isso? A gente tem de fato olhado para dentro? A gente tem se observado? Então tudo isso serve para a gente refletir também. Vamos adiante. E a autonomia também traz o quê? Mudanças, né? Você ser autônomo da sua vida traz para você grandes transformações, né? E que bom, a gente precisa se transformar, a gente precisa progredir, a gente não pode estagnar, né? E a grande batalha por essa autonomia, a irmã ela diz que não está nas pressões externas, né? Ou seja, da gente não seguir os padrões que as pessoas queiram que nós sejamos, mas a batalha está nas programações mentais e gatilhos emocionais que nos escravizam. Aí ela diz, é uma mudança na forma de relacionar-se consigo próprio através do foco mental positivo. O que acontece? Essa autonomia que a gente precisa ter na nossa vida, ela muitas vezes tem essa pressão também do fora, né? Da gente ser o que as pessoas muitas vezes querem que sejamos, para agradar ou enfim, para N coisas. Só que não é nem muito nisso que se pega. A nossa mente, ela tá muitas vezes tão acostumada e vivendo tão no automático, né? Agindo de maneiras que nós sempre agimos, né? E é o que eu falo, às vezes a gente quer mudança, mas a gente tá tendo sempre as mesmas atitudes. E é nessa parte que a gente precisa olhar mais, né? Por isso a questão de que parece repetitiva, mas a gente se perceber, né? Não agir com impulso, tentar entender melhor as situações para ter o quê? Fazer novas escolhas, né? Mudar algumas perspectivas, porque consequentemente você vai mudar esse padrão de muitas vezes de conflito que você tem em determinada situação, e o foco no positivo, né? De que a vida depende de você e que tudo o mais, Deus, que está acima de tudo, tá fazendo a parte dele, mas que a gente precisa fazer a nossa, né? E ela finaliza que é a capacidade de libertar-se dos padrões idealizados, assumindo a sua realidade em busca do melhor possível. Ou seja, a gente sabe que a gente não é perfeito, mas a gente precisa fazer o quê? O nosso melhor, a gente precisa buscar o nosso melhor. Às vezes a gente quer coisas, mas a gente não sai de cima do sofá e não larga o controle da TV. Então, o que a gente tem buscado para se melhorar, né? Para realmente refletir sobre a nossa vida, sobre o que a gente quer, sobre o que a gente busca. Eu não estou nem falando em bens materiais, porque isso daí é uma consequência que a gente sabe que é do nosso trabalho, mas eu estou falando muito mais de uma coisa espiritual, de uma paz interior, do amor que nos une e que a gente precisa ter dentro de nós para assim a gente conseguir ter para com os outros. Vamos lá, seguindo. Ela também fala do quanto é importante a gente se valorizar nesse processo de autonomia. E ela vai falar o seguinte: quando nós não reconhecemos o nosso valor, vivemos à mercê dos estímulos evolutivos, ou seja, pessoas, lugares, guias espirituais, cargos, instituições e filosofias que nos dizem quem somos e o que devemos fazer. Quando a gente não conhece o nosso real valor, a gente acaba não sabendo quem somos, né? A gente não sabe quem a gente é ou o valor que a gente tem. E aí, o que o outro disser para nós, ou um vídeo que a gente vê na internet,
ou que uma pessoa simples, assim, do seu círculo de amizade falar para você, você vai fazer, você vai acreditar. É claro que a gente precisa entender que existem pessoas na nossa vida, amigos, familiares, enfim, mentores, que a gente gosta de ouvir, que a gente quer conselhos, né? Mas sempre sabendo que a escolha é nossa e que a importância da gente se conhecer, se entender, para assim pegar o que for necessário desses conselhos, dessas conversas e aplicar, né? E usar na nossa vida. Porque também muitas vezes o que é bom para o outro, às vezes não é bom para mim e vice-versa, né? Cada um é cada um. Então vamos seguindo. Agora ela fala da felicidade, né? Ela diz assim: somos todos interdependentes, precisamos uns dos outros, mas não a pontos de depositar em algo ou alguém a responsabilidade de nos fazer felizes ou determinar as nossas escolhas. Então aqui complementa o slide anterior. A gente já sabe que a responsabilidade da nossa felicidade está nas nossas mãos. Não tem isso, mas fulano não me faz feliz. Não, é você quem se faz feliz. Não é o outro quem nos faz feliz. É claro, tem situações nas nossas vidas que a gente não está feliz com uma determinada situação. Mas cabe a gente, o que está ao nosso controle, fazer algo para mudá-lo. Mas a gente não pode depositar e dar essa responsabilidade, né? Dar esse controle da nossa vida na mão do outro, né? É nós quem temos que enxergar essa felicidade que está dentro de cada um de nós. E aí ela cita agora a consequência da falta dessa autonomia, quando a gente não tem, ou seja, quando a gente entrega o controle da nossa vida aí para o outro. E aí ela fala o seguinte, que a pior consequência da falta de autonomia é medir o valor pessoal pela avaliação que as pessoas fazem de nós. Ou seja, por medo de rejeição, em muitas situações agimos contra os sentimentos apenas para agradar e sentir-se incluído e aceito. Eu acho que em algum momento da nossa vida a gente fez isso, da gente agir para agradar ao outro e muitas vezes a gente sofrer com isso. E aí a gente escolhe que o outro precisa estar bem e a gente vai acabar ficando mal, porque a gente acaba agindo de uma forma que não é a nossa essência, que não é quem somos. Então, aí está a importância da gente saber, da gente se conhecer. Caso contrário, a gente vai ser realmente o que as pessoas querem que nós sejamos. E o mundo aí fora, gente, tem muita gente meio maluca de achar que você tem que ser o que ela quer que você seja. Então tá aí a importância de você se conhecer, entender o que você quer, seus valores, o que é importante para você, o que não é importante, sua força, suas tristezas. E consequentemente, quando você passar a entender e a enxergar tudo isso, você fica muito mais forte. Porque você consegue entender, você está tendo essa percepção de um todo da sua vida. Certo? Vamos adiante. Só que essa autonomia, ela também vai trazer pra gente um sentimento que é o medo. A gente se sente também um pouco inseguro. E aí a irmã se vai dizer o seguinte, que o medo ele vai vir porque a gente sempre gosta de contar com os sucessos, né? Tudo pra gente tem que ser, vai dar certo, né? A gente também adora soluções imediatas, né? Ou seja, a gente quer uma leitura, uma opinião, uma mensagem mediúnica, quer que as pessoas falem pra gente o que a gente deve fazer. E isso ainda reflete na dependência. Então a autonomia, ela muitas vezes, quando ainda não tão enraizada na nossa vida, a gente vai sentir medo, a gente ainda vai querer que o outro fale pra gente como a gente deve agir. E a questão de ouvir o outro não é ruim, você pode ouvir o outro, mas entender que a decisão e a escolha é sua. E
E sempre o que a gente ouvir, a gente tem que absorver o que nos serve, o que cabe na nossa vida. E a gente vai errar bastante. E esses erros muitas vezes vão fazer com que a gente aprenda. E se a gente não aprender, muitas vezes a gente vai errar de novo na mesma coisa. Os erros fazem da gente mais fortes. Ou deveriam. A gente tem que parar com isso às vezes a gente olha e fala assim, muitas vezes a gente tem que quebrar a cara para aprender. Não espera quebrar a cara para aprender. Olhe para você, se perceba, veja o que você quer, o que você gosta. Busque os caminhos para você chegar onde você quer. Porque se você não fizer isso, ninguém vai fazer por você. Vamos seguindo. E aí a irmã, ela vai relatar algumas vivências que nos conduzem também à autonomia. Aí ela fala aqui da autoestima, que é o aprendizado do valor pessoal, Quem se ama sabe da sua importância. Ou seja, a importância da gente nos amar, da importância da gente saber o valor que nós temos, né? Que com certeza isso dá mais força ainda para a gente ser autônomo e confiante da nossa vida. Ela fala também da resistência emocional, que é a capacidade de suportar os próprios sentimentos, que muitas vezes levam-nos às crises e opressões em razão da bagagem da alma. E ela finaliza falando que atravessar as dores amadurece. Mas não adianta a gente atravessar as dores sem aprender, né, gente? A gente precisa aprender com tudo isso. Né? A gente precisa entender que muito das coisas a gente permite que aconteça. E aí a gente precisa começar a perceber o que é que a gente tem permitido, o que tem nos feito mal, né? A seguir ela fala que a gente precisa saber o que a gente quer, né? Que somente fazendo escolhas descobrimos as nossas aspirações, ou seja, a gente está tomando ali atitudes, né? E lembrando que também não tomar atitudes, não começar algo, não agir, já é uma atitude tomada, né? Quando você está parado, você está escolhendo, né? E ela diz que algumas dessas escolhas incluem a corajosa decisão de romper velhas muletas mentais. Ou seja, da gente desconstruir muita coisa que a gente pensa, que a gente acredita, né? É difícil essa autotransformação. Por isso que muita gente sempre tá olhando para fora, tá falando que é o outro que tem que mudar, porque olhar para dentro é pros fortes. Você olhar para você e falar que não, eu que tenho que mudar, é um processo diário, né? E que muitas pessoas não estão a fim de fazer. E tudo bem, né? Cada um é cada um. E ela finaliza falando que a importância de escutar os nossos sentimentos, que nos sentimentos está o mapa do nosso plano divino. Como a gente viu lá no começo, né? Que a importância da gente escutar os sentimentos é a conexão que a gente tem com a nossa alma, né? O quão mais perto a gente está da nossa essência. E aí ela finaliza que aprender a ouvi-los sem ruídos da ilusão será a nossa sintonia com Deus interno. Então, é um pouco disso que eu trouxe para vocês hoje, da gente refletir se a gente está com a autonomia mesmo da nossa vida, se a gente está conseguindo se perceber, se a gente está fazendo esse autoconhecimento diário e infinito, porque se a gente sempre está se transformando, se conhecendo, se modificando, o autoconhecimento é eterno. E a gente precisa cada vez mais se perceber, se entender, parar de olhar para o outro e achar que é o outro que tem que mudar, né? A gente precisa tomar as rédeas da nossa vida, traçar os nossos planos, os nossos objetivos e buscar caminhos que nos levem a ele, depende de nós. E é um pouco disso, dessas reflexões mesmo que eu trouxe desse livro de Irmãs, tá?
No último capítulo agora, no último slide, eu trouxe a capa do livro. Se vocês tiverem interesse, é um livro muito, muito bom mesmo de estudo. E é isso, espero que vocês tenham gostado, que de alguma forma traga alguma reflexão sobre a vida. Um grande beijo para todos vocês, obrigado por me ouvirem e uma boa noite. Fiquem todos com Deus.